Creio que ele aproveitou para evadir-se pássaros selvagens que emigravam. Na manhã da partida, pôs o planeta em ordem. Revolveu cuidadosamente seus 2 vulcões em atividade, pois possuía 2 vulcões, e era muito cômodo para esquentar o almoço. Possuía também um vulcão extinto, mas, como ele dizia, quem é que pode garantir? Revolveu também o extinto. Se eles são bem revolvidos, os vulcões queimam lentamente, regularmente, sem erupções. As erupções vulcânicas são como fagulhas de lareira. Na Terra, nós somos muito pequenos para revolver os vulcões. Por isso é que nos causam tanto dano. O príncipezinho arrancou também, não sem um pouco de melancolia, os últimos rebentos de baobá. Ele julgava nunca mais voltar, mas todos esses trabalhos familiares lhe pareceram, aquela manhã, extremamente doces. E quando regou pela última vez a flor e se dispunha a colocá-la sob a redoma, percebeu que estava com vontade de chorar. "Adeus", disse ele à flor, mas a flor não respondeu. "Adeus", repetiu ele. Revolveu cuidadosamente seus 2 vulcões. A flor tossiu, mas não era por causa do resfriado. "Eu fui uma tola", disse por fim. "Peço-te perdão. Trata de ser feliz." A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado, inteiramente sem jeito, com a redoma no ar. Não podia compreender essa calma doçura. "É claro que eu te amo", disse-lhe a flor. "Foi por minha culpa que não soubeste de nada. Isso não tem importância. Foste tão tolo quanto eu. Trata de ser feliz. Mas pode deixar em paz a redoma, não preciso mais dela." "Mas o vento..." "Não estou assim tão resfriada. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor." "Mas os bichos..." "É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. Eu tenho as minhas garras." E ela mostrava ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou: "Não demores assim, que é exasperante. Tu decidiste partir, vai-te embora." Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Ele se achava na região dos asteroides 325, 326, 327, 328, 329, 330. Começou, pois, a visitá-los para procurar uma ocupação e se instruir. O primeiro era habitado por um rei. O rei sentava-se, vestido de púrpura e arminho, num trono muito simples, posto que majestoso. "Ah, eis um súdito!" exclamou o rei ao dar com o príncipezinho. E o príncipezinho perguntou a si mesmo: "Como pode ele reconhecer-me se jamais me viu?" Ele não sabia que para os reis o mundo é muito simplificado. Todos os homens são súditos. "Aproxima-te para que eu te veja melhor", disse o rei, todo orgulhoso de poder ser rei para alguém. O príncipezinho procurou com os olhos onde sentar-se, mas o planeta estava todo atravancado pelo magnífico manto de arminho. Ficou então de pé, mas, como estava cansado, bocejou.
É contra a etiqueta bocejar na frente do rei, disse o monarca. Eu o proíbo. Não posso evitá-lo, disse o príncipezinho confuso. Fiz uma longa viagem e não dormi ainda. Então, disse o rei, eu te ordeno que bocejes. Há anos que não vejo ninguém bocejar. Os bocejos são uma raridade para mim. Vamos, boceja. É uma ordem. Isso me intimida. Eu não posso mais, disse o príncipezinho todo vermelho. Respondeu o rei. Então eu te ordeno, ora bocejares e ora... Ele gaguejava um pouco e parecia vexado, porque o rei fazia questão fechada que sua autoridade fosse respeitada. Não tolerava desobediência, era um monarca absoluto, mas, como era muito bom, dava ordens razoáveis. Se eu ordenasse, costumava dizer, que um general se transformasse em gaivota e o general não me obedecesse, a culpa não seria do general, seria minha. Posso sentar-me? Interrogou timidamente o príncipezinho. Eu te ordeno que te sentes, respondeu-lhe o rei, que puxou majestosamente um pedaço do manto de arminho. Mas o príncipezinho se espantava. O planeta era minúsculo. Sobre quem reinaria o rei? Majestade, eu vos peço perdão de ousar interrogar-vos. Eu te ordeno que me interrogues, apressou-se o rei a declarar. Majestade, sobre quem é que reinais? Sobre tudo, respondeu o rei, com uma grande simplicidade. Sobre tudo? O rei, com um gesto discreto, designou seu planeta, os outros e também as estrelas. Sobre tudo isso? Sobre tudo isso, respondeu o rei, pois ele não era apenas um monarca absoluto, era também um monarca universal. E as estrelas vos obedecem? Sem dúvida, disse o rei. Obedecem prontamente. Eu não tolero indisciplina. Um tal poder maravilhou o príncipezinho. Se ele fosse detentor do mesmo, teria podido assistir não a 44, mas a 72, ou mesmo a 100, ou mesmo a 200 pôres do sol no mesmo dia, sem precisar sequer afastar a cadeira. E como se sentisse um pouco triste à lembrança do seu pequeno planeta abandonado, ousou solicitar do rei uma graça. Eu desejava ver um pôr do sol. Fazei-me esse favor, ordenai ao sol que se ponha. Se eu ordenasse a meu general voar de uma flor a outra como borboleta, ou escrever uma tragédia, ou transformar-se em gaivota, e o general não executasse a ordem recebida, quem, ele ou eu, estaria errado? Vós, respondeu com firmeza o príncipezinho. Exato, é preciso exigir de cada um o que cada um pode dar, replicou o rei. A autoridade repousa sobre a razão. Se ordenares a teu povo que ele se lance ao mar, farão todos revolução. Eu tenho o direito de exigir obediência porque minhas ordens são razoáveis. E meu pôr do sol, lembrou o príncipezinho, que nunca esquecia a pergunta que houvesse formulado. Teu pôr do sol tu o terás, eu o exigirei, mas eu esperarei, na minha ciência de governo, que as condições sejam favoráveis. Quando serão? Indagou o príncipezinho. Hein? Respondeu o rei, que consultou inicialmente um grosso calendário. Será lá por volta de 7h40 esta noite.
e tu verás como sou bem obedecido. O príncipezinho bocejou. Lamentava o pôr do sol que perdera, e depois já estava se aborrecendo um pouco. Não tenho mais nada que fazer aqui, disse ao rei. Vou prosseguir minha viagem. Não partas, respondeu o rei, que estava orgulhoso de ter um súdito. Não partas, eu te faço ministro. Ministro de quê? Da justiça. Mas não há ninguém a julgar. Quem sabe? Disse o rei. Ainda não dei a volta no meu reino. Estou muito velho, não tenho lugar para carruagem e andar cansa-me muito. Oh, mas eu já vi, disse o príncipe, que se inclinou para dar ainda uma olhadela do outro lado do planeta. Não consigo ver ninguém. Tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues julgar-te bem, eis um verdadeiro sábio. Mas eu posso julgar-me a mim próprio em qualquer lugar, replicou o príncipezinho. Não preciso, para isso, ficar morando aqui. Ah, disse o rei, eu tenho quase certeza de que há um velho rato no meu planeta. Eu o escuto de noite. Tu poderás julgar esse rato. Tu o condenarás à morte de vez em quando. Assim, a sua vida dependerá da tua justiça. Mas tu o perdoarás cada vez, para economizá-lo, pois só temos um. Eu, respondeu o príncipezinho, eu não gosto de condenar à morte, e acho que vou mesmo embora. Não, disse o rei, mas o príncipezinho, tendo acabado os preparativos, não quis afligir o velho monarca. Se Vossa Majestade deseja ser prontamente obedecido, poderá dar-me uma ordem razoável. Poderia ordenar-me, por exemplo, que partisse em menos de 1 minuto. Parece-me que as condições são favoráveis. Como o rei não dissesse nada, o príncipezinho hesitou um pouco, depois suspirou e partiu. Eu te faço meu embaixador, apressou-se o rei em gritar. Tinha um ar de grande autoridade. As pessoas grandes são muito esquisitas, pensava durante a viagem o príncipezinho. O segundo planeta, um vaidoso o habitava. Um admirador vem visitar-me, exclamou de longe o vaidoso. Mal vira o príncipe, porque, para os vaidosos, os outros homens são sempre admiradores. Bom dia, disse o príncipezinho. Você tem um chapéu engraçado. É para agradecer, exclamou o vaidoso. Para agradecer quando me aclamam. Infelizmente não passa ninguém por aqui. Sim, disse o príncipezinho sem compreender. Bate as mãos uma na outra, aconselhou o vaidoso. O príncipezinho bateu as mãos uma na outra. O vaidoso agradeceu modestamente, erguendo o chapéu. Isso é mais divertido que a visita ao rei, disse consigo mesmo o príncipezinho, e recomeçou a bater as mãos uma na outra. O vaidoso recomeçou a agradecer, tirando o chapéu. Após 5 minutos de exercício, o príncipezinho cansou-se com a monotonia do brinquedo. E para o chapéu cair? Perguntou ele. Que é preciso fazer? Mas o vaidoso não ouviu. Os vaidosos só ouvem os elogios. Não é verdade que tu me admiras muito? Perguntou ele ao príncipezinho. Que quer dizer admirar? Admirar significa reconhecer que eu sou o homem mais belo, mais rico, mais inteligente e mais bem vestido de todo o planeta.
Mas só há você no seu planeta. Dá-me esse gosto. Admira-me mesmo assim. Eu te admiro, disse o príncipezinho, dando de ombros. Mas como pode isso interessar-te? E o príncipezinho foi-se embora. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras. Ia pensando ele pela viagem afora. O planeta seguinte era habitado por um bêbado. Esta visita foi muito curta, mas mergulhou o príncipezinho numa profunda melancolia. Que fazes aí? Perguntou ao bêbado, silenciosamente instalado diante de uma coleção de garrafas vazias e uma coleção de garrafas cheias. Eu bebo, respondeu o bêbado, com ar lúgubre. Por que é que bebes? Perguntou-lhe o príncipezinho. Para esquecer, respondeu o beberrão. Esquecer o quê? Indagou o príncipezinho, que já começava a sentir pena. Esquecer que eu tenho vergonha, confessou o bêbado, baixando a cabeça. Vergonha de quê? Investigou o príncipezinho, que desejava socorrê-lo. Vergonha de beber, concluiu o beberrão, encerrando-se definitivamente no seu silêncio. E o príncipezinho foi-se embora perplexo. As pessoas grandes são decididamente muito bizarras, dizia de si para si durante a viagem. O quarto planeta era o do homem de negócios. Estava tão ocupado que não levantou sequer a cabeça à chegada do príncipe. Bom dia, disse-lhe este. O seu cigarro está apagado. 13 e 2 são 5. 5 e 7, 12. 12 e 3, 15. Bom dia. 15 e 7, 22. 22 e 6, 28. Não há tempo para acender de novo. 26 e 5, 31. Uf. São, pois, 501.622.731. 500 milhões de quê? Hein? Ainda estás aqui? 501 milhões de... Eu não sei mais. Tenho tanto trabalho, sou um sujeito sério, não me preocupo com ninharias. 2 e 5, 7. 500 milhões de quê? Repetiu o príncipezinho, que nunca na sua vida renunciara a uma pergunta, uma vez que tivesse feito. O homem de negócios levantou a cabeça. Há 54 anos que habito este planeta e só fui incomodado 3 vezes. A primeira vez foi há 22 anos, por um besouro caído não sei de onde. Fazia um barulho terrível e cometi 4 erros na soma. A segunda foi há 11 anos, por uma crise de reumatismo, falta de exercício. Não tenho tempo para passeio, sou um sujeito sério. A terceira é esta. Eu dizia, portanto, 501 milhões. Milhões de quê? O homem de negócios compreendeu que não havia esperança de paz. Milhões dessas coisinhas que se veem às vezes no céu. Moscas? Não, essas coisinhas que brilham. Abelhas? Também não, essas coisinhas douradas que fazem sonhar os ociosos. Eu cá sou um sujeito sério, não tenho tempo para divagações. Ah, estrelas? Isso mesmo, estrelas. E que fazes tu de 500 milhões de estrelas? 501.622.731. Eu sou um sujeito sério, gosto de exatidão. E que fazes tu dessas estrelas? Que faço delas? Sim, nada. Eu as possuo. Tu possuis as estrelas? Sim.
Mas eu já vi um rei que... Os reis não possuem, eles reinam sobre. É muito diferente. E de que te serve possuir as estrelas? Serve-me para ser rico. E para que te serve ser rico? Para comprar outras estrelas, se alguém achar. Esse aí, disse o príncipezinho para si mesmo, raciocina um pouco como o bêbado. No entanto, fez ainda algumas perguntas. Como pode a gente possuir as estrelas? De quem são elas? Respondeu ameaçador o homem de negócios. Eu não sei, de ninguém. Logo são minhas, porque pensei primeiro. Basta isso? Sem dúvida, quando achas um diamante que não é de ninguém, ele é teu. Quando achas uma ilha que não é de ninguém, ela é tua. Quando tens uma ideia primeiro, tu a fazes registrar. Ela é tua. E quanto a mim, eu possuo as estrelas, pois ninguém antes de mim teve a ideia de as possuir. Isso é verdade, disse o príncipezinho. E que fazes tu com elas? Eu as administro, eu as conto e reconto, disse o homem de negócios. É difícil, mas eu sou um homem sério. O príncipezinho ainda não estava satisfeito. Eu, se possuo um lenço, posso colocá-lo em torno do pescoço e levá-lo comigo. Se possuo uma flor, posso colher a flor e levá-la comigo. Mas tu não podes colher as estrelas. Não, mas eu posso colocá-las no banco. Que quer dizer isto? Isso quer dizer que eu escrevo num papelzinho o número das minhas estrelas. Depois tranco o papel à chave numa gaveta. Só isto? E basta. É divertido, pensou o príncipezinho. É bastante poético, mas não é muito sério. O príncipezinho tinha, sobre as coisas sérias, ideias muito diversas das ideias das pessoas grandes. Eu, disse ele ainda, possuo uma flor que rego todos os dias. Possuo 3 vulcões que revolvo toda semana, porque revolvo também o que está extinto. A gente nunca sabe. É útil para os meus vulcões, é útil para minha flor que eu os possua. Mas tu não és útil às estrelas. O homem de negócios abriu a boca, mas não achou nada a responder. E o príncipezinho se foi. As pessoas grandes são mesmo extraordinárias, repetia simplesmente no percurso da viagem.